Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro do Jesus de la Villa. Agora nós vamos estudar o avanço do peão da torre. É uma variante importante, o avanço do peão da torre. Estamos agora na posição após a interessante alternativa H6 do final anterior. O avanço do peão da torre faz sentido porque é aquele de onde o rei defensor foi isolado. Vou jogar torre A1. A torre mantém a opção de dar cheque se o rei passa a F5. E as negras podem ter paciência e esperar até o peão chegar à sétima. Vejamos por quê, ó. Torre G1, cheque. Rei F5. Torre H1. Torre G7, cheque. Essa é a chave. Rei F8. Rei G6. Como já sabemos, quase todas as posições com o rei preso na oitava estão perdidas, né? Torre G1, cheque. Rei H7. Torre F1. Torre A7. Podia ter jogado torre G4, né? Rei F1. Torre por F4. A torre captura o peão, mas sua posição momentânea permite às pretas promovam seu peão de H. H6, rei H6, torre G4. Rei F6, torre F4. Podia ter jogado rei G8, torre G7, cheque. Já acabava, mas aqui jogou rei G5, torre F1, torre A8, cheque, rei F7, H7. Mas voltando à posição principal, jogou torre G7, cheque. É a tentativa mais interessante, porque rei F5, torre A5, cheque, não progride. E H7, torre G1, cheque. Agora sim, o peão da H cai sem conseguir o final vencedor da torre e peão. Rei F5, torre H1. Aqui, se jogar torre H5, é outro lance exigente para as pretas. A vantagem é que a resposta é única. Você tem que bloquear o ameaçador peão H com o rei. Rei G8, F5, rei H7. O rei preto fica restringido por estar na frente do peão, mas o ataque, isso diminui a atividade das peças brancas. Torre H3, rei G1, cheque. Rei H5, torre F1, cheque. Rei G5, torre G1, cheque. Rei F6, torre A1. Torre E3, para não deixar da cheque lateral. Torre A2. Torre E6. Rei por H, chegando à posição estudada no final anterior, que a gente já viu mesmo essa posição. Vamos voltar ao principal, torre F6. Torre C7, ameaçando torre C6. E rei G5. Aí jogou rei G6. Você também pode jogar na torre G1, cheque. Rei F3, torre H1. E até mesmo torre H1. Torre C6, rei F7, rei G5. Embora o rei preto seja forçado aí para a oitava, há um empate como vimos no lance 17 do exemplo anterior. Mas aqui vão voltando ao principal. H7, torre H1. No caso, torre G1, cheque. Rei F3, rei H1. Também pensava que seria empate. Mas empate na move. Essas que as brancas vencem com uma variação muito precisa que não é necessário saber, mas é realmente instrutiva. Rei E4, torre H5. Rei A7, torre H1.
Rei D7, dentro jogado aqui. D5, torre D1, cheque. Rei E6, torre E1, cheque. Rei D6, torre D1, cheque. Rei E7, rei por H7. Também podia ir por aqui, né? Torre H5, torre C7, torre H1, rei D5, torre D1, rei C6, torre C1, cheque. Rei D7, torre D1, cheque. Rei E8, torre A1, torre D7, torre E1, cheque. Rei E7, torre E7, torre A1, rei F8, torre H1, rei G8, aqui vou voltar na principal, torre F3. Não há outra maneira de progredir. Embora as pretas não ameaçem o peão H7, a torre branca está ligada à sua defesa. Daí poder jogar F5, cheque, rei F6, ou torre C5, torre G1. É muito mais fácil. Mas se o branco esperar que jogar a torre B7, as pretas devem piorar a posição de sua torre. Torre H2. E agora, depois, torre B5. Eles não conseguem capturar o peão, mas ainda o possuem. Rei G7. As brancas não podem progredir. De qualquer maneira significativa das peças brancas, come o peão do H7. Torre G5, cheque. Podia ser torre G3. Torre para H7. Ou F5. Torre para H7. Ou torre H8. Rei B5. Torre B5. Torre H1. Voltando à principal aqui. Rei F5. O rei preto faz contato com o peão branco e o empate fica evidente. As brancas só podem quebrar o status que o destino do peão sempre termina em empate. Torre F7, cheque, rei G6. Torre B7, cheque, torre B7, rei F5. Rei G3, rei F6, rei G4, rei G6. Não há progresso. Como vimos, as variantes são complicadas. Os exemplos vistos não esgotam de forma alguma a questão. Simplesmente nos armamos para enfrentar as finais na prática com alguma ideia. Vamos relembrá-lo resumidamente. É aconselhável evitar o rei cortado na oitava, que muitas vezes perde. A torre está bem na quinta, dificultando a passagem do rei, mas normalmente ela deve esperar no canto do tabuleiro, pronta para dar cheque por trás e pelas laterais. O rei deve esperar em G7 ou F7, não se deixar empurrar para a oitava, e se receber cheque na coluna do cavalo e o guardar de condições ir para a coluna do bispo. Quando o peão chega ao sexta, o rei defensor é colocado na frente. Então a gente vai ter que guardar esse resumo aqui. Não é fácil. É um negócio bem longo, né? Mas aqui empata. Se você for ver, as brancas estão com 2 peões, né? E mesmo assim vai empatar. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. Que todos os dias a gente está postando, de segunda a sexta a gente está postando geralmente 2 vídeos por dia. Não sei se saiu o som da obra para vocês, mas tem uma obra aqui do lado, tá ensurdecedor. Tá bom? Mas eu olhei em alguns vídeos e não dá para perceber não. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.